Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na tela da TV Arapuã. Esse é o nosso encontro de todo fim de semana, chegando para te fazer companhia neste sábado com muita informação importante, viu? No programa de hoje vamos falar sobre arritmia cardíaca. Você sabe como identificar os sinais de alerta? E mais, você vai saber quais os hábitos que costumamos fazer que podem prejudicar e muito o sono. Fica comigo que o programa Saúde Você está começando. Olá, muito bom dia para você que está comigo aqui no programa Saúde Você. Nosso encontro de todo sábado está só começando e eu peço licença para entrar aí na sua casa e levar informação. Prometo que é informação de qualidade, viu? Para impactar aí o teu dia a dia, te trazendo qualidade de vida, muita disposição. Vamos falar de saúde, né? E te convido, tá? Fica com a gente até o final do programa. Tem muita coisa aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Quero começar logo te chamando a atenção para um dado muito importante. No Brasil, 40 milhões de pessoas têm algum tipo de arritmia cardíaca. Estima-se que até 20% da população seja acometida pela doença. Mas será que é possível prevenir? E quais os riscos para quem sofre deste problema? A nossa equipe conversou com um cardiologista que vai esclarecer algumas dúvidas. Confira. A gente tem que ficar atento ao nosso coração. Se ele bate mais rápido ou mais devagar, ou seja, fora do compasso, é bom ver o especialista. Mas nem sempre a arritmia ela é maligna. Pois é, foi isso que a Gabriela Cunha Lima, cardiologista, que a gente convidou para o nosso programa Saúde e Você, falou comigo antes dessa entrevista. Gabriela, eu queria logo que explicasse isso para as pessoas. Então, não necessariamente a gente tem que ter medo, né, desse tipo de arritmia do que a gente sente. Mas, é claro, é bom sondar essa situação da saúde com um especialista. Com certeza, ótima pergunta, né? Bem pertinente, né? Porque a população tem muita dúvida disso, né? O que é arritmia? O nosso coração, ele é para bater regular e compassado. Tudo que altera essa regularidade, ela já pode ser considerada com uma arritmia. Nós temos as taquicardias ou as bradicardias. Lembrando que a gente tem aquela questão do sistema nervoso simpático, né, que aumenta a frequência cardíaca, e o parasimpático, que bradicardiza. Então, tudo que faz com que o coração trabalhe de forma descompassada já pode ser considerado arritmia. Temos os tipos das arritmias benignas e temos os tipos das arritmias malignas, né? As arritmias benignas são aquelas que a gente encontra praticamente diariamente, né, no cotidiano, que não vão causar grandes danos para a população, que é essas arritmias que geralmente a população procura mais o médico no consultório, né? Geralmente é aquela mulher que tem um quadrozinho de ansiedade, que tem aquela questão da taquicardia, estou muito ansiosa, com muitos afazeres em casa, estou passando por algum problema, senti meu coração acelerar. Então, nesses fatores pode ser uma taquicardia, ou então uma extrasístole, que é uma arritmia muito comum, né? Que é aquele batimentozinho fora do lugar. Por exemplo, tum-tum, tá, tum-tum, tá, que é sentir aquela pontadinha que às vezes os pacientes referem que sentem um tá, e depois volta o ritmo a ser compassado. Esse tipo de arritmia, geralmente é benigno, e ele pode ser acompanhado de outros tipos de doenças, de comorbidades, né? Por exemplo, o paciente está, fora a ansiedade, o estresse, ele está passando por algum quadro, como a gente estava conversando previamente, né? Um quadro viral, por exemplo, um Covid, né? Você mesmo me falou que previamente já acometeu sua vida com um quadro de taquicardia. Então, são situações de estresse físico,
também irregularidade do corpo. Tem alguma medida de prevenção que dá para ser tomada para evitar esse descompasso dos batimentos cardíacos? Então, é importante que o paciente, né, todo paciente que faz tanto atividade física quanto aquele que não faz atividade física, procurar o especialista, né? Temos os sinais de alarme, né, os sinais de alerta, esses sintomas que às vezes o paciente só sente à noite. Então, ele deve procurar o especialista. Às vezes, o eletrocardiograma, o eletro eu digo para todos os meus pacientes, é a foto do coração naquele momento, né? Então, ele pode captar uma questão de arritmia ou não. Às vezes é necessário outros tipos de exames mais precisos, um Holter ou até uma condição de um teste ergométrico, que você vai estar colocando o paciente sobre um estresse físico na esteira. E aí, às vezes, a gente acha alguns tipos de arritmia, tanto benignas quanto malignas, que a gente pode falar mais a seguir, né, como o caso do jogador. E a gente pode identificar isso no teste de esteira, que é o teste ergométrico. Um simples teste também já pode identificar. O que acontece no organismo de uma pessoa que aparentemente é completamente saudável? Então, no caso do jogador, não foi liberado o boletim médico completo, né? Então, a gente não sabe realmente qual foi a patologia prévia. A gente pressupõe o que foi que aconteceu naquele momento. Temos as arritmias, que geralmente, as de tendências atriais, que são aqui na parte de cima do coração, elas tendem a ser mais benignas. As ventriculares, elas tendem a ser mais malignas, né? Então, o caso do jogador, naquele momento, a gente pressupõe que ele teve uma taquicardia ventricular, que evoluiu com uma arritmia chamada fibrilação ventricular. A gente sabe que a fibrilação, ela evolui para uma parada cardiorrespiratória, que é um ritmo de parada cardíaca. E a gente tem até 5 minutos para esse sangue circular até o cérebro no máximo, para que não tenha dano. Então, assim, ela tem que ser, a ressuscitação ela tem que ser imediata. Acima de torno de 4 a 5 minutos, o paciente já pode ter um dano neuronal, que é no neurônio, e causar um inchaço cerebral, causando até uma morte encefálica, que como foi o caso do jogador. É isso aí, assunto importantíssimo, fica de olho, tá? E olha só, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, né? Agora eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito importante que eu tenho certeza que você vai se identificar. Olha só, levar o celular para a cama e comer muito antes de deitar são hábitos que prejudicam o sono e levam muita gente a usar remédio para dormir. Aí vem outro problema, o vício em medicamentos. Dormir bem, para a Beatriz, virou raridade. A vida agitada cobra seu preço. O jeito foi começar a tomar a melatonina, um suplemento semelhante ao hormônio do sono, já produzido pelo corpo. No dia que eu tomei, eu já consegui dormir. No dia seguinte, eu acordei no meu horário, disposta, e falei, nossa, é assim que é dormir uma noite inteira. Mas a maior diferença foi incluir exercícios físicos à rotina. Eu comecei a sentir menos necessidade de tomar melatonina. E tem muita gente recorrendo à farmácia para poder dormir melhor. Dados de uma empresa brasileira ligada ao setor de medicamentos mostram que as compras de remédios para insônia dobraram entre 2022 e 2023. O levantamento ainda aponta que os ativos mais procurados foram Zolpidem e Exopiclona, remédios que precisam de receita. Essa especialista explica que ambos podem causar dependência. Essa dependência pode ser química ou psíquica, naquela necessidade de ter uma muleta, né, um apoio para conseguir iniciar o sono que deveria ser natural, passa a não ser, precisa desse impulso artificial. Então é muito importante a gente ter em mente de que o remédio muitas vezes precisa ser paulatinamente removido. Às vezes a gente não consegue tirar rapidamente isso.
Por isso, a primeira recomendação é mudar hábitos de vida que impactam no sono. O principal, as telas à noite. Que é o que mais inibe a produção da melatonina. E aí, se a gente inibe a produção da melatonina, a gente está informando o nosso cérebro de que é dia, de que não é noite. Não é hora de dormir, não é hora de alentecer cérebro nenhum. Outras dicas são evitar comida pesada antes de dormir, incluir uma leitura leve e diminuir as luzes da casa. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Usar o celular até antes de dormir, demora ali um pouquinho, depois guarda para estimular o sono, para você não ter que usar esses medicamentos para dormir sem necessidade, né? Sem estar com alguma doença, e aí pode prejudicar a sua saúde, trazer esse vício e aí ter problemas muito maiores, tá? Fica a dica para você. Agora a gente faz um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano.